Para já, avançamos a falar de felicidade e como de facto podemos ser felizes, porque eu deixei esta questão no início do programa no ar. Como é que nós podemos ser felizes? A resposta está no livro que vamos conhecer já de seguida. Duas boas-vindas no consultório ao Dr. Fernando Lima Magalhães, é psicólogo clínico e também psicoterapeuta. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigada. Eu gostava de lhe perguntar e ter uma resposta clara, e sei que isso não é possível, mas todos nós queríamos uma fórmula mágica, não é? Um comprimido mágico para sermos felizes no imediato, mas não é assim. É verdade, e isso em consultório muitas vezes, as pessoas querem quase uma fórmula instantânea. Exatamente. Não é possível. É que a felicidade é mais um resultado do cultivo de fatores que a favorecem. É algo equivalente a planearmos a nossa vida e termos experiências ao longo da vida, experiências positivas, de lazer, de amizade, que nos permitem sentir emoções positivas e que ao final de 1 ano ou 2 anos nós vamos avaliar a vida como valendo a pena. Portanto, a felicidade é o resultado de a avaliação subjetiva da vida como tenho uma vida boa, tenho uma vida que vale a pena, porque em cada dia, ou quando é possível, nós cultivamos momentos positivos na vida. Mas são momentos, portanto, não estamos sempre felizes. Em todos os momentos da nossa vida não estamos sempre felizes. É isso, é impossível estarmos sempre felizes, é completamente ilusório. Isso até é chamado positivismo tóxico, a crença de que há uma fórmula para estarmos sempre felizes. Porque precisamos de emoções mais desagradáveis e também de emoções desagradáveis para termos este contraste do que é bom e do que é menos bom. Tudo faz parte da vida. Claro que nós queremos potenciar mais emoções positivas, mas também temos de conviver com a parte negativa e o livro também ajuda a desenvolver a inteligência emocional para lidarmos com emoções negativas. E deste caminho de tentarmos também encontrar a nossa felicidade, não sei se essa pode ser uma resposta, devemos pensar, eu estou feliz, não estou feliz, termos preocupação com essa felicidade ou é algo natural que vai surgindo? Não será tão natural, porque o nosso cérebro tende a ser negativista. A nossa predisposição inata tende a ser a pensar no pior. Portanto, o nosso cérebro, digamos, é aquele que estava na floresta durante milhões de anos e ainda está, digamos, preparado para estar atento a perigo. Portanto, muita gente tem ansiedade porque o cérebro emocional ainda vive neste tempo pré-histórico. Portanto, nós precisamos quase de educar e dirigir o pensamento e a ação num sentido mais otimista e mais positivo, e daí o livro também ter um capítulo inteiro para planearmos atividades de prazer construtivas. Porque se não planearmos muita coisa positiva e até planearmos as forças de caráter, a nossa tendência é perdermos tempo, a fazermos coisas que não são tão benéficas como gastar muito tempo em redes sociais. É preciso planear e convém planear. Mas isso é diferente de eu pensar assim, só vou ser feliz quando tiver aquele carro. Ou só vou ser feliz quando conseguir comprar aquela casa ou ter aquele emprego. Aquela ansiedade, não é? De as pessoas também viverem todos os dias focadas em algo, pode levar as pessoas a não aproveitarem os momentos do dia-a-dia? Sim, é verdade. E é uma das crenças que falo no livro, que é a crença de eu não posso ser feliz agora, vou adiar a minha vida até ao momento ideal, onde só quando tiver tudo na vida é que me vou autorizar a desfrutar da vida. O que é uma grande armadilha, porque não existe uma vida ideal e perfeita. Isto é uma fantasia, isto é um sonho. Portanto, as pessoas que aceitam mais a imperfeição de cada momento e que vivem mais o presente como é possível, com as imperfeições do presente, acabam por tirar mais proveito a longo prazo da vida. Porque elas não estão a adiar nenhum momento para o futuro. Elas estão concentradas no que é possível viver. Mas como é que é possível treinar o cérebro nesse sentido? Há pessoas que certamente vão fazer isso com mais facilidade, não é? Parece que já nascem assim e que aceitam aquilo que vai acontecendo. Há outras que vivem constantemente com muita ansiedade e esse fator sempre negativo na vida, que acham sempre que vai correr tudo mal. É possível treinar essa forma de pensar também, uma vez que nós não controlamos aquilo que surge na nossa cabeça, nem sempre. É verdade. Muito do que pensamos é automático e involuntário. Daí eu ter feito este livro, que é o único livro que eu conheço do mercado, tem 150 páginas, metade do livro ensina a mudar o pensamento pessimista. Portanto, temos que mudar a maneira de pensar, portanto, do pessimismo para uma leitura predominantemente otimista, melhorar a personalidade, portanto, melhorar aqueles aspectos da personalidade que nos podem prejudicar a felicidade, como sermos demasiados negativistas, demasiado perfeccionistas, pensar demasiado no futuro mau e por aí fora.
Depois temos a questão da autoestima, portanto, convém termos uma autoestima globalmente positiva, que é avaliarmos na maior parte dos fatores que temos de uma forma boa. Claro que não gostamos de tudo em nós, mas isso faz parte da autoestima. Aceitar aquilo que não gostamos tanto, mas a avaliação global ser, digamos, positiva. Nós temos de gostar de nós, em primeiro lugar. E às vezes essa não aceitação dos outros pode interferir também com a nossa felicidade. Pode. E também é preciso aprender a lidar com a tal desaprovação. Não dependermos muito da aprovação dos outros. É outra armadilha. Como nós não controlamos o que os outros pensam, nós temos de gerir mais o que pensamos sobre nós próprios. Ou então ver a crítica de uma forma construtiva, que é, ouvimos uma crítica, ok, ela é útil, ela serve-nos, o que é que podemos aprender com ela? Ver de uma forma que não seja de autopunição, que muitas vezes se vê e se ouve. E é preciso percorrer um grande caminho, Sr. Doutor, para chegar a esse ponto, porque de facto há pessoas que são muito novas e que parece que já têm tanta experiência e que conseguem lidar com essas críticas, por exemplo, de forma muito construtiva. E há outras que têm mais idade, são mais velhas, ainda com mais experiência, sim, e que continuam a magoar-se a elas próprias e a não encontrarem o seu caminho para a felicidade. Sim, a autoestima, diria que não é uma questão muito fácil, mas é muito possível. Porque a autoestima envolve sempre a chamada voz crítica, sim, que é uma vozinha crítica que quase toda a gente tem, aquela vozinha que desmoraliza, certo, que cria a ideia que vai correr pior ou que não temos valor. É uma vozinha muito habitual. A consciência é um pouco isto. Temos uma vozinha crítica, uma voz mais amigável, o chamado diabinho e o anjinho, e depois a consciência no meio, que tenta conciliar esta voz. Portanto, um dos objetivos para ser boa autoestima é reduzir mais a voz crítica e desenvolver mais uma voz amigável. É a mesma voz que teríamos com o nosso melhor amigo quando ele se engana. Se calhar, quando o amigo se engana, nós vamos apoiá-lo, claro, não vamos desmotivá-lo ou criticá-lo. Claro. É algo equivalente, além de outras questões também que são abordadas no livro. Normalmente somos mais exigentes connosco? Sim, a tendência é essa. E mais críticos também? Sim. Mas depois há um ciclo vicioso. Pessoas que já são muito autocríticas, sim, infelizmente tendem também a ser com os outros. Vão buscar para fora muito do que vai cá dentro. Portanto, o perfeccionismo também não deve ser um caminho a seguir. É ultra tóxico. O perfeccionismo, claro, eu acho que há uma praga de perfeccionismo na cultura atual. É o Instagram com tudo perfeito, que não existe, que é uma ilusão. Mas isso cria em muita gente com uma possibilidade real. Do género, eu tenho que ser perfeito como aquela foto do Instagram. Isto cria uma pressão terrível e uma exigência terrível para muita gente, como se isto fosse alcançável. Portanto, viva o imperfeccionismo, é o que eu costumo dizer. Que é um estado ou uma atitude que nos torna mais relaxados e nos torna até mais aptos para fazermos melhor. Porque quando estamos um pouco mais relaxados, fazemos melhor as coisas. Portanto, muito perfeccionismo cria uma pressão tão grande que piora o resultado. Por isso é que os atletas de alta competição estão relativamente calmos. Não estão, claro, nem demasiado relaxados, nem demasiado nervosos. Porque isto cria o foco ideal para o desempenho. E nesta altura que nós todos somos invadidos diariamente e temos este hábito terrível de aceder às redes sociais, antes de dormir, quando acordarmos, temos um momento livre, o que é que fazemos? Vamos atualizar, sim, as redes sociais. Portanto, está a ser aqui uma geração prejudicada nesse sentido. Sim, e há muitos estudos que indicam isso e falo disso no livro. Há aqui uma geração que é bombardeada com modelos, com estereótipos e com crenças que colocam uma pressão enorme para o desempenho, quase tem que ser perfeito na escola para me sentir com valor. Tem que ter o corpo ideal para me sentir com valor. Este tipo de mensagens que aparecem constantemente e é muito raro haver modelos e referências diferentes desses estereótipos. Pessoas com corpos normais que são felizes e vivem bem com isso. Claro que nós podemos melhorar aquilo que somos, aquilo que achamos bem melhorar, mas depender de um modelo perfeito, isso vai criar sempre muito mal-estar. Sr. Doutor, tem quase 20 anos de experiência já. Sim. Ou mais de 20, quase 20. Cerca de 20, sim. Cerca de 20. Já conheceu muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Como é que, de facto, as pessoas que são felizes pensam? Muito bem, esse é quase o último capítulo do livro e penúltimo, é verdade. Ora bem, isso tem uma atitude, digamos, de aceitação da vida como ela é. Elas não exigem muito. Elas vivem o presente como é possível viver. E tem uma forma de pensar que é, digamos, moderada e flexível.
digamos, não catastrofizam as coisas, não são demasiado futuristas, não pensam demasiado que o futuro vai ser mau. Planeiam o futuro como é possível, mas também não estão a exigir demasiado delas no presente. E esta forma flexível e moderada leva a ter uma personalidade também equilibrada. A personalidade equilibrada é nós não termos, em termos de estrutura da personalidade, nenhuma característica que nos defina completamente. Ou seja, podemos ser um bocadinho obsessivos ou um bocadinho preocupados, mas não muito obsessivos. Ter um bocadinho de cada característica e ter um equilíbrio destas características torna-nos mais, digamos, equilibrados e aptos para a vida. Porque não estamos a pensar em termos extremos de pensamento, que é o que eu, enfim, descrevo no livro, no primeiro capítulo. Portanto, as formas extremadas de pensamento, por exemplo, pensarmos em termos de tudo ou nada, digamos, ou sou perfeito ou sou péssimo, estas leituras em extremos é que levam muitas perturbações mentais e à ansiedade. As pessoas felizes não pensam assim. Pensam em termos médios. E estamos sempre a tempo de mudar a nossa forma de pensar. Sempre. Pensamento, digamos, um software. Os computadores não têm software fixo. O software muda-se, atualiza-se. A mente é algo equivalente. O pensamento transforma-se, treina-se e aplica-se no dia-a-dia. E como é que essa mudança, que acaba cada um de nós, de facto, e depois desta conversa ainda mais, sentir pelo menos esta motivação, pode ser feita através deste livro? Porque algo diferencia este livro dos outros que existem de autoajuda. Não é mais um livro de autoajuda, não é? Aliás, tem aqui algumas questões que são muito interessantes e que nos fazem realmente pensar sobre aquilo que nós somos e aquilo que queremos ser, ou pelo menos que aquilo que devemos aceitar. Que tipo de questões são estas? Qual é o seu objetivo com as respostas? Portanto, este livro é baseado na terapia cognitivo-comportamental, que é o método mais científico e mais usado por psicólogos no mundo inteiro para mudar, digamos, as pessoas, a maneira de pensar. É curioso que raramente se fala nisto. Fala-se muito em psicologia, mas raramente se fala de terapia cognitiva. Ela basicamente ensina, e o livro ensina também, naturalmente, isso, a desafiar, testar, modificar e transformar os nossos pensamentos negativos automáticos. Portanto, o nosso pensamento automático é a maneira de pensar instantânea que temos, mas muito daquilo que pensamos não é, digamos, racional ou até útil ou até positivo. Muitas vezes nós temos padrões e hábitos de pensar e o livro ensina a transformar estes padrões. Aqui falo em 12 padrões, são os 12 padrões mais comuns e ensino, através de questões e exercícios, a transformar esses 12 padrões de pensamento, digamos, mais pessimista ou mais negativo. E qual é a importância da psicoterapia? Porque há aqui algumas questões que se calhar dizem respeito à psicoterapia, não é? Sim. Não, a psicoterapia, digamos, já é um processo terapêutico de aplicar técnicas psicológicas e científicas para as pessoas mudarem a maneira de pensar, a maneira de gerirem as emoções, ou até transformar a personalidade, e de aplicarem isto gradualmente nos problemas do dia-a-dia. Psicoterapia é o uso de técnicas específicas no caso, a psicologia cognitiva ou comportamental. Portanto, há milhares de técnicas cognitivas e comportamentais que se aplicam há muito tempo por psicólogos, portanto, e não só. E, portanto, e que estão aqui explicados de forma clara e simples. Este livro é muito claro, não é? Qualquer pessoa vai ler e consegue, de facto, interiorizar aquilo que vai aprendendo. Isso mesmo. Eu tentei colocar neste livro, no fundo, o meu conhecimento e o conhecimento de muitos psicólogos num livro prático para as pessoas, que era uma grande falta no mercado. Portanto, um livro com profundidade, mas que trouxesse da clínica e do consultório e, no fundo, das universidades. No fundo, isto é muito conhecimento, que é quase o estado da arte da psicologia, modéstia à parte, mas eu aplico aqui o conhecimento que é muito atual para a psicologia científica. E tentei desenvolver no livro exercícios acessíveis para as pessoas, para que pudessem aplicar aquilo que também é usado por muitos psicólogos em consultório. E para que se descubram que, afinal, há aqui exercícios que até são acessíveis e que me podem ajudar, de facto, no presente. E não ser quase, às vezes, uma coisa reservada às universidades, ou coisas que não são muito faladas em Portugal, pelo menos. Há aqui perguntas como: que pessoas podem ter contribuído para os meus esquemas negativos? Como era o ambiente familiar? Como foi a relação com o pai, a mãe, educadores? Isto vai fazer com que a pessoa também pense um bocadinho, não é? Sobre aquilo que fez, sobre o seu percurso, e é aí que pode encontrar a sua resposta, ou pelo menos aquele caminho para melhorar e para se aceitar como é, por exemplo?
Sim, por exemplo, essa questão pode ajudar as pessoas a perceberem que lá por ter havido pessoas que me criticaram ou trataram mal no passado, não significa que eu tenha menos valor por isso. Ok. É pelo contrário, para se separarem dessa influência negativa e para desacreditarem que não têm valor. Portanto, é para acreditarem que têm valor ou que podem começar a treinar uma avaliação mais positiva, mesmo que no passado tenham sido julgadas negativamente, o que acontece muito. Claro. Portanto, para desmontar esta ideia que se alguém me tratou mal, logo não tenho valor. Isto não é verdade. Ninguém define o nosso valor como pessoas, é o que mais faltava. Ou seja, essa pode ser uma das causas que leva aquela pessoa a criticar-se tanto e a não aceitar-se e a sentir-se com baixa autoestima, por Isso exemplo. mesmo. É importante encontrar essa causa também, que pode ser lá atrás, na infância, por exemplo. Também, pode-se encontrar uma causa, mas Nem sempre. será mais importante aplicar um diálogo positivo no dia-a-dia. Certo. Podemos encontrar sim, mas não é tão útil. Ou seja, se eu descobrir que comecei a engordar há um ano atrás, não vai ajudar muito. Interessa fazer uma dieta a partir de hoje. não é? Exatamente. Aqui é algo parecido. Ok, podemos perceber que o hábito começou há um ano atrás, mas o que me interessa é, por exemplo, ter pessoas que me tratam bem ou procurar pessoas amigáveis que me tratam bem hoje para também ser mais feliz com isso. E desvincular desta lembrança ou desta memória negativa de pessoas que no passado podem ter julgado negativamente. E pode ser um processo muito difícil, como sabemos, não é? Pode. E depois é um ciclo vicioso positivo, portanto, eu trabalho a minha forma de estar e de ser, portanto, vou-me relacionar melhor com os outros, em contexto laboral, amoroso, também social, ou seja, vou também transmitir energia boa e pensamentos bons para os outros? Sim, no final de contas, portanto, com a transformação positiva, depois também se cria um ciclo positivo. Se nós nos sentimos bem connosco próprios, é provável e muito possível de também nos darmos bem com as pessoas, porque estamos a pôr cá para fora uma boa relação interna. Estamos ok cá dentro, isso também passa cá para fora. E o contrário, nós também às vezes pressentimos que alguém não está bem, pela maneira como comunica. Se nós temos bons pensamentos para nós, e temos um bem-estar positivo connosco, isso depois também passa para as pessoas e ajuda a criar boas relações. Se estou com boa vontade com alguém, ou com humanidade com alguém, isso vai ligar uma boa relação. Nós estamos zangados, angustiados, as pessoas vão perceber, ou vão quase entender que estamos zangados com elas e não é o caso. Estamos a passar o nosso mal-estar. Pois também se cria um ciclo positivo para a sociedade ou para as relações de uma forma geral. Por exemplo, se notarmos que um colega de trabalho e tivermos alguma confiança com ele não está tão bem, devemos ajudá-lo, devemos perguntar, passa-se alguma coisa, queres desabafar, qual é que deve ser o nosso comportamento? Pode ser bom, de facto, oferecer ajuda. Portanto, se as pessoas estiverem dispostas a falar, pode ser ótimo. Acho que oferecer ajuda é sempre positivo e mostrarmos que estamos abertos para ouvir. Infelizmente, há casos de suicídio porque as pessoas não encontravam ninguém para poderem falar. E se a pessoa pode querer ou não falar dela própria ou não, mas ter essa porta aberta acho que é sempre ótimo. A pessoa sabe que há alguém que pode estar lá para ouvir, e ouvir pode ser já muito importante. Não muda tudo, mas é uma porta aberta. E mesmo uma pessoa que pense de forma muito positiva e que se sinta feliz no seu dia-a-dia, pode ler este livro também e aqui aumentar ainda a forma como se apresenta aos outros. Sr. Doutor, esta questão da saúde mental agora também está a ser uma preocupação maior das pessoas. Portanto, as pessoas também estão a investir mais na sua saúde mental e no seu autoconhecimento, o que é algo muito bom também. Sim, eu acredito que sim. Portanto, desde que infelizmente apareceu o Covid e o isolamento social que o Covid levou, digamos, a saúde mental tornou-se, parece de repente, algo mais público e também porque figuras públicas vieram assumir também os seus próprios problemas na área da saúde mental. Acho que este tabu se está a desfazer realmente. O tabu de que é ok ir a um psicólogo. E um psicólogo não fala só de problemas mentais. O psicólogo também ajuda, para alguém que também se sente bem, a melhorar a sua vida, a fazer também o chamado coaching. Portanto, o coaching é uma atividade de psicólogos, preferencialmente. Os psicólogos têm o conhecimento profundo sobre o funcionamento da mente humana. Então, os psicólogos também ajudam a melhorar, mesmo alguém que não está com depressão ou com ansiedade, a melhorar a sua vida, se desejar isso, ou até melhorar a autoestima, por exemplo. Ora, se vamos ao dentista pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses, também devíamos ir ao psicólogo para ver como é que está a nossa saúde mental, não é? Claro que sim. Porquê é que é tão difícil, de facto, vivermos o aqui e o agora?
Porque é que nós complicamos? Porque é que faz parte da nossa identidade complicar tudo? Pensar que vai correr mal, pensar que no amanhã e não estar a viver agora aquilo que está a acontecer hoje. Sim. É que nós vivemos como espécie humana durante milhões de anos numa floresta da savana e tínhamos de estar constantemente a fugir de perigos imediatos. Claro. Nós ainda mantemos esta programação. O nosso cérebro, em grande parte, vive com uma programação muito antiga. E diante de coisas que são completamente inofensivas agora, como apanhar o autocarro, entregar um relatório no trabalho, são coisas, digamos, fisicamente inofensivas, o nosso cérebro reage como se fosse uma catástrofe e reagimos fisicamente em consonância. Porque o cérebro, por um lado, só sabe reagir em termos de reação física para coisas que às vezes implicam apenas uma resposta psicológica. Por exemplo, temos um relatório para entregar, realisticamente a reação ideal seria apenas escrevê-lo. Mas podemos sentir o coração a bater rápido, porque o cérebro acha que estamos na floresta para fugir de um animal que nos vai atacar. Claro. E depois o que é para mim uma catástrofe pode não ser para outra pessoa, não é? E eu relativizar alguns assuntos e não dar tanto valor e para aquela pessoa ser o fim do mundo, a tal catástrofe, não é? Bem, temos que pensar em termos moderados. Portanto, este acontecimento é apenas um acontecimento acessível, que posso fazer, custa, mas é melhor começar e não adiar. Portanto, evitar a procrastinação e passar para a ação. Sr. Doutor, agradeço imenso a sua presença. Muito obrigada. Eu, de facto, gostei muito deste livro. Acima de tudo, é um livro de fácil leitura. Acho que qualquer pessoa deve, de facto, adquirir e aprender um bocadinho mais. Mesmo quem tenha a certeza que é feliz no seu dia-a-dia, acho que faz bem sempre aumentarmos o nosso conhecimento e no que diz respeito à nossa saúde mental, ainda mais, e parece-me que estamos agora finalmente no caminho certo. Muito obrigada também por esta partilha, porque de facto é uma partilha sua também, não é? Adquiriu este conhecimento ao longo de tantos anos e agora está a partilhar com os outros. Exatamente, é verdade. Isso também é importante. Obrigada e continuação de um excelente trabalho para si. Foi um gosto tê-lo aqui no consultório.